Pronto, minha amiga Helena, primeiro se apresenta aí pra gente, fale um pouquinho do que você faz. Bom, Quem eu é sou você? Helena Davi, sou enfermeira de formação, sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, desde final da década de 90. Já trabalhei, dava aula antes em Faculdade de Medicina, Faculdade de Formação de Fisioterapeutas, minha formação é na área de saúde pública, né? E também venho de uma história de relação e troca e aprendizado com movimentos desde a década de 80 ligados a agentes comunitários de saúde, primeiramente em projetos também relacionados à igreja, à teologia da libertação, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde eu vivi por 30 anos. Mas agora só na universidade, enfim, desenvolvendo pesquisa, extensão e trabalhando com ensino de graduação também. Beleza. Helena, para começar, assim, para você, qual seria a sua concepção de extensão popular? É, quando eu, talvez possa falar um pouco da minha história, que pode ajudar um pouco Certo. a pensar a minha visão do que é extensão. Logo que eu entrei na universidade, em 98, é, eu fui convidada para coordenar o núcleo de extensão da faculdade. E sendo que a Faculdade de Enfermagem da UERJ é pioneira na extensão na universidade, né? Foi a primeira faculdade a desenvolver a prática extensionista. Quais eram as concepções em jogo, não dá para a gente dizer agora, até porque eu não tenho esse mapa, não fiz esse estudo, né? Mas a gente sabe que tem uma história de práticas de caráter mais assistencialista, mas também algumas práticas mais voltadas para a mobilização, para o fortalecimento de ações dentro da própria comunidade, para o levantamento, por exemplo, de aspectos históricos das comunidades, para que elas também pudessem se olhar e discutir as suas necessidades e as suas questões. É, e eu... Você quer dar uma parada? Não, vá, conclui. E eu, na verdade, não sabia muito bem o que era extensão e fui coordenar o núcleo de extensão. E ali foi um aprendizado interessante, porque já tínhamos um grande número de projetos. Me chamava muita atenção o fato deles serem totalmente desarticulados entre si. E isso, na verdade, reflete a desarticulação entre as instâncias dentro da própria universidade. Por exemplo, eu estou vindo aqui e encontrei com a professora Roseni Pinheiro, que é de outra unidade, e nós, dentro do avião, e estamos no mesmo hotel, estamos tendo a oportunidade de discutir coisas que a gente não faz no nosso cotidiano. E isso se repete, né? Com frequência eu entro em contato com professores e com produções e com pensamentos muito interessantes que no cotidiano da universidade não acontece. E eu acho que a extensão também, de alguma maneira, reproduz isso, a extensão da universidade. Isso diz respeito a uma característica de onde ela acontece, que é dentro da universidade, que é uma instituição, que depois eu pretendo abordar, né, do ponto de vista, inclusive, de quais são as ferramentas teóricas que nos ajudam a pensar as possibilidades e os limites dessa extensão dentro da instituição. Mas a caminhada rumo a uma extensão popular é mais recente na minha história, né? E entender o que é a extensão popular veio principalmente a partir das provocações que o pessoal daqui da Federal da Paraíba trouxe nos eventos de saúde coletiva, principalmente da Abrasco, né? Onde a gente começa a entrar em contato com a ideia de projetos e de práticas extensionistas bastante aderidas à vida, né, aos modos de viver e às dinâmicas dos locais, dos territórios. E, de certa forma, a gente percebe que também fazia algumas dessas práticas extensionistas lá na universidade, mas nunca nomeamos como uma extensão popular. Então, extensão popular, para mim, primeiramente, é um nome, ao trazer o nome popular para a extensão, tem uma intencionalidade e se produz um outro universo de significações e de entendimento sobre o que pode vir a ser a extensão. Se eu falar, por exemplo, extensão engajada, extensão comprometida, tudo isso abre universos de significação. As palavras têm poder, né? As palavras não são inocentes, elas
produzem mundos e produzem pensamentos. Então, eu acho que é uma provocação, é um tema que de alguma maneira tensiona para o entendimento de uma forma de praticar a extensão, mais ainda sem muros, né? Mais ainda rompendo os muros da universidade, quando traz a questão do popular na extensão. Já que para mim extensão popular é algo que de alguma maneira emerge ou se relaciona com o campo da educação popular e saúde do qual eu venho participando, né? Então, de alguma maneira, isso também é como se fosse um desdobramento, um aprofundamento, uma focalização na prática extensionista, mas a partir de um campo de pensamento. É assim que eu entendo. Helena, dentro da tua experiência, né, que tu vem desenvolvendo, qual a impressão que tu tem da dimensão da extensão popular pelo Brasil lá fora? Então, eu tive a oportunidade de entrar em contato com as produções que são feitas aqui. Eu penso que elas ainda têm um caráter local. Eu acho que é preciso refletir em que medida esse caráter local aponta coisas mais gerais para nós em outros estados, e quais as mediações que se tem que estabelecer, teóricas, metodológicas, conceituais, que precisam se estabelecer para que, de alguma forma, quem está lá no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou no Rio de Janeiro, consiga olhar essa experiência para além da questão local, né? Sem deixar de ressaltar a importância da especificidade do trabalho que é feito naquela comunidade, com aquelas pessoas, com aqueles professores, né? Então esse é o desafio, acho que constante da gente, de tentar encontrar, né, aquilo que nos une, que nos permite um diálogo mais horizontal, né? E que não seja puramente teórico, que sejam conceitos vivos, pulsantes, que tenham, né, que despertem, né, que produzam afetos, que produzam significados para as pessoas. Não só os professores e os alunos, mas as pessoas que estão também na prática extensionista. Então eu penso que ainda há um entendimento restrito sobre o que é extensão popular. Essa palavra popular, ela incomoda alguns setores acadêmicos no país, de uma forma geral. Penso que algumas pessoas acham que é uma forçação de barra você usar essa palavra no sentido de evidenciar, seria algo equivalente ao que a gente chamava na década de 80 de basismo, né? Que é privilegiar de maneira assimétrica ou de maneira exagerada ou de maneira acrítica apenas o saber popular e não tentar trabalhar realmente na questão do diálogo. Ou não reconhecer em que medida o próprio saber popular também reproduz opressões, reproduz formas de segregação, né, de preconceito. Então, não problematizar esse saber popular. Então, algumas pessoas têm bastante restrições ao uso da... Isso não é explícito, isso não está explicitado, isso a gente percebe, né? Percebe quando você manda um artigo e vem um certo parecer, quando as pessoas falam, mas o que é isso de educação popular? E aí, o que é isso de extensão popular? Né? Não, mas isso eu já faço, né? Sem botar o nome. Então acho que falta ainda avançar mais numa qualificação do conceito, de forma a que ele possa ser mais pautado e apropriado. Acho que ainda há um entendimento restrito sobre o que é a extensão popular. E nesse sentido, além desse desafio, que outros desafios você acha e obstáculos você acha que a gente ainda tem na extensão popular? A extensão é o campo da experiência, né? A pesquisa é o campo da racionalidade, né? Experiência na pesquisa vira experimento, não é isso? Ela tem que se submeter a um método,
Nesse sentido, existe existe algo que é irreconciliável, que sempre a experiência vai dar algo que a pesquisa não vai captar e vice-versa. A pesquisa permite captar algo que a experiência não consegue também alcançar. A questão é, como é que a gente coloca isso em diálogo a partir de que elementos que possam servir também de mediação, né? De formas de transversalizar a relação entre pesquisa e extensão. Eu acho que ela ainda é muito utilitarista. As pessoas às vezes fazem um projeto de extensão e falam, vou fazer uma pesquisa para aproveitar o conhecimento. É capaz assim, né? Intervalo, a gente depois é dito. A gente escolheu aqui porque a gente pensou, não, ali é um canto não, sem ninguém, é capaz de passar um trem aqui, mesmo sem ter trilho. Ah, sim. É a lei de Murphy. O que eu estava falando? Sobre a integração, eu acho. Pesquisa e extensão. Então, Você está falando que pode ter uma visão utilitarista. sim, eu acho que, de uma maneira geral, eu verifico, às vezes, uma tendência a uma certa visão utilitarista. E não é à toa, porque o modelo de ciência e tecnologia que nós temos, ele privilegia um tipo de produção científica da chamada ciência salaminho mesmo, né? Da coisa que é rápida e